Oi, gente, paz, tudo bem? Gente, eu vou compartilhar aqui. Eu entrei rapidinho aqui porque eu senti a necessidade de compartilhar uma palavra com vocês a respeito de tudo que tem acontecido e eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Deixa eu compartilhar aqui, mandar aqui pro pessoal. Já vou falar com vocês, gente. Só um minutinho, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, gente, a gente tem visto o que tem acontecido, né? Tem sido notícia aí nos noticiários falando acerca de Israel, a Palestina, enfim. E a gente sabe que essa guerra, ela é física, mas também ela é uma guerra espiritual. E é isso que eu quero falar com vocês, porque assim, nós temos visto e temos inclusive até se atemorizado, né, a nossa carne, olhando, né, a proporção que está tomando essa guerra, né, a gente vê que outras nações, outros países estão se envolvendo, então está tomando uma proporção muito grande, mas eu quero te dizer que isso daqui é bíblico, não porque Jesus falou lá em Mateus, porque Apocalipse fala, eu quero trazer uma visão para você entender o que está acontecendo lá, uma visão para a gente poder discernir o que de fato está acontecendo. Então, ou seja, Efésios, vamos ler um pouquinho de Bíblia para a gente poder entender o que está acontecendo. Efésios, no capítulo 6, uma passagem muito conhecida, capítulo 6, versículo 10, a partir do verso 10, nos diz assim: Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes, pois estando firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida da couraça da justiça, e os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com orações e súplicas no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui é muito conhecida essa passagem, mas só para a gente embasar o que a gente está falando, né? Então a nossa luta, a nossa guerra, ela é contra principados, potestades, hostes e os príncipes das trevas deste século. E eu quero enfatizar isso. O que são principados? Se você buscar qualquer dicionário, você vai ver que príncipe é alguém que está na frente, alguém que está na frente, que é o cabeça. E normalmente príncipes, quando se fala de príncipes, nós vemos pessoas que estão em frente de batalhas. Por isso que a gente vê que Deus, quando muda o nome de Jacó, ele fala o quê? Como príncipe lutaste com Deus. Então Deus muda o nome dele para Israel. Então a gente vê que o príncipe ali, Jesus, ele é considerado o príncipe da paz. São pessoas que vêm à frente, são chefes, cabeças que estão à frente nessa questão de guerra aqui, né? Nós estamos falando dos principados. As potestades são poderes que habitam nas regiões celestes. Já as hostes são exércitos das trevas. E os príncipes das trevas desse século são os principados que estão atuando neste século. A gente vê que algumas situações, principalmente cultural, né, muito evidente, não tinha antigamente, né? Questão de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então a gente vê que hoje em dia muitas coisas que antes pra gente eram um absurdo, na sociedade de hoje é normal. Porém, nós estamos em guerra contra todos esses poderes que habitam nas regiões celestes. Então, ou seja, o primeiro ponto, nossa guerra não é física, não é física. Agora, presta atenção.
falando sobre essa questão da guerra em Israel. A gente sabe que a cidade de Jerusalém, ela está localizada ali... Peço perdão, gente, tô com a minha garganta muito atacada por conta da alergia. Mas a gente sabe que o Monte Moriá, ou seja, o Monte Sião, é um monte sagrado. Por quê? Porque ali nesse monte foi aonde Deus pediu a Abraão e Isaac como sacrifício. Vai ligando, gente, os pontos. Ó, tem muito códigos poderosos aqui, vocês vão entender no final. Deus, ele pede ali para Abraão Isaac, né? Pede o filho dele, primogênito. Só que presta atenção, gente. Ali, Abraão ergue um altar. E o que é um altar? Um altar é algo elevado, assim como um monte. Por quê? Porque o monte, ele é uma elevação geográfica. E o altar também é uma elevação espiritual. Olha só. Daí a gente vai entender um pouquinho também, porque depois que ali na Torre de Babel eles tentam construir uma torre que chegasse até os céus, que na verdade eles queriam criar uma conexão. Não é uma torre que chegaria até ali, é um ponto de conexão. Vocês vão entender, gente, aonde eu quero chegar. Então, ou seja, Deus, ele forma o homem do pó da terra. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 2. E depois nós vamos ver aqui em Salmo 118, versículo 22, que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Olha só, gente, vai ligando os pontos aí. Zacarias, capítulo 10, versículo 4, nos diz o quê? Que de Judá sairá a pedra angular. Então, ou seja, o monte, ele é a junção, a fusão da terra com a pedra. Vocês estão entendendo a conexão? Vocês estão entendendo a conexão? Que o monte, ele é um altar, a elevação é um altar. Só que olha que interessante, um altar, ele tem o sentido, como eu falei pra vocês, de elevar, certo? Altares são feitos entregues sacrifícios. São feitos entregues sacrifícios. Então, a gente sabe que todo altar há derramamento de sangue conforme a lei levítica. A gente sabe que antes da lei levítica, Abel, ele ofertou ali também uma oferta. Então, o derramamento de sangue, por quê? Porque no mundo espiritual, o sangue, ele é uma moeda. Então, olha só, a gente vai ligando os pontos para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Vocês vão entender no final. E daí, o que acontece? Altares, eles têm o intuito de criar conexão do físico com o espiritual, porque era o que acontecia no tabernáculo de Moisés. Quando eles matavam ali os animais, o cordeirinho ali, eles queriam o quê? Ter acesso à presença, e ali Deus se manifestava, né, ali pro povo, recebia oferta. Então, o altar, o que eu entendo? Ele abre portais no mundo espiritual. O altar abre portais no mundo espiritual. E a gente vai ver que o Monte Sião, o Monte Moriá, que é o mesmo monte, ele está ali localizado na cidade de Jerusalém. E olha que interessante, gente. Olha que interessante. Satanás, olha a intenção dele. Vou ler com vocês aqui, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Olha só, gente, presta atenção na seriedade disso. Isaías, vamos ler Isaías. Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 14, do 12 ao 14 diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Olha só, gente, a seriedade. Aqui é Satanás. Satanás tentando ocupar um lugar que não era dele, é um lugar que pertencia a Deus. E ele fala no seu coração: subirei acima do Altíssimo. Ele não se contentava em subir e estar no mesmo nível. Ele queria estar acima de Deus. Por quê? Porque o desejo dele sempre foi governar. Só que olha que interessante. Tudo que Satanás desejou, Deus pega do pó da terra,
Deus forma um bonequinho ali, vamos dizer assim, sopra do Espírito, do próprio Espírito dele, e faz aquele boneco do pó da terra se tornar uma alma vivente. E Deus fala para ele, ó, domine sobre tudo na terra. O diabo fica doido, porque esse era o desejo dele, desde o princípio. Então essa é a fúria do inimigo contra a raça humana, né? Às vezes a gente entende, vê assim as situações, a gente fala assim, meu Deus, eu não sei porque que o inimigo se levanta tanto contra a minha vida, meu Deus, eu não fiz nada, porque a intenção dele é nos destruir, é acabar com a gente, ele tem raiva da gente, porque aquilo que ele desejou ser, Deus chamou o homem para ser. Por isso que eu entendo que todo mundo que tem esse desejo muito elevado de querer ser alguma coisa é um perigo, porque isso é uma síndrome de Lúcifer. Isso é uma síndrome de Lúcifer, né? Mas voltando ao que nós estávamos falando. No mundo, a moeda espiritual é o sangue. É o sangue. Olha que interessante. Acontecer a guerra ali naquele lugar estrategicamente em Israel. Por quê? Porque ali é um altar. É um altar, é um lugar sagrado, concorrido entre um povo e o outro. E na palavra diz que a semente da serpente perseguiria a semente da mulher. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? Só que olha que interessante. Vamos ler aí, ó. Efésios, a gente já leu o capítulo 6, né? Vamos ler o capítulo 1, que nos diz assim. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, ou seja, Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos acesso às regiões celestiais através de Cristo. Por isso que muitas pessoas se equivocam e falam assim, olha, a lei, ela já foi abolida. Só que na verdade não. Antes era necessário o sacrifício, derramamento de sangue para se conectar com Deus. Em Cristo, a lei tem a finalidade de cumprir aquilo que Levítico propôs, a lei levítica propôs. Então não tem como, porque toda a lei, o próprio Jesus fala, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir. Então as pessoas se equivocam nesse ponto de vista, falando que a lei foi abolida, né? Por fim, gente, para concluir o que eu tô querendo dizer, vamos ler Colossenses. Acho que eu deixei marcado aqui no computador. Vou ler aqui que tá mais fácil, gente, ó. Colossenses capítulo 1. Vou ler o versículo 13 ao 16, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, de amor, no qual temos redenção e remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Olha o primogênito, o primeiro. Lembra? Quando a gente vai ver lá em Gênesis que fala assim, no princípio, o próprio Jesus fala, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa e o ômega. Olha só, para vocês verem. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo que foi criado por meio dele e para ele. Então, ou seja, tudo aponta para Cristo. E daí, olha que interessante, gente. A cidade de Jerusalém, firmada em cima do Monte Moriá, né? E a gente sabe que Jesus, quando ele vem nos ensinar a orar, ele fala o quê? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque na verdade nós vivemos à sombra do que é aquilo na realidade, no espiritual. Então, ou seja, essa guerra, gente, ela é totalmente espiritual, porque é por poder, é por domínio. O diabo sempre quis dominar, porque é o desejo dele desde a eternidade. E Deus deu essa autoridade, esse domínio para o homem. Outrora o homem perdeu, Cristo veio e recuperou. E nós, como corpo de Cristo, temos autoridade nos dias de hoje. E a gente, como igreja, eu vejo pessoas, ai meu Deus, o que vai ser? Ai meu Deus, como que será? Realmente, a gente fica assustado com o que está acontecendo. Mas a gente precisa se posicionar, porque em Cristo nós temos autoridade. A gente leu aqui em Efésios, Paulo nos ensina, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E olha só, gente,
para fechar o que eu quero dizer. Salmo 125, um salmo muito conhecido. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. O que é para sempre, gente? Fala acerca de eternidade. Então, ou seja, essa guerra que a gente está vivendo já teve início lá no céu. A gente só está se repetindo, porque o diabo, até ele ser ali, ele receber ali a sentença dele final, que é o inferno, junto com os anjos caídos, ele vai repetir a história, porque a mesma coisa que ele fez com Adão ali no Éden é o que ele fez com Jesus. O que ele quis que Jesus perdesse? O domínio, a presença de Deus e o pão. Ele queria que Jesus entregasse aquilo que Deus deu para o homem. E Jesus, ele vai lá e vence no quê? Na palavra. Assim como o apóstolo Paulo nos fala que a palavra é a espada do Espírito. Vocês estão entendendo, gente? E daí aqui fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo desde agora para sempre. Gente, vocês estão entendendo que nós não vamos perecer? Vocês estão entendendo? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Por quê? Porque o desejo do diabo sempre foi tomar Sião. Sempre foi entrar em Sião. Porém, ele permanece para sempre. Porque quem governa em Sião é o próprio Deus, é o próprio Eterno. Então, ou seja, Israel, nós como igreja, nós estamos vivendo, porque a gente vê que esse grupo, né, terrorista, eles têm se levantado contra os judeus e contra os cristãos. E, na verdade, o que é o corpo de Cristo? Aqueles que aceitam a Cristo. Existem ali muitas pessoas que, os judeus, eles não aceitam, mas existem muitas pessoas ali que são judeus messiânicos, entendem a importância do sacrifício de Cristo. Então, a gente vê que a luta no mundo espiritual é para dominar, é para poder dominar. E qual é a questão desse tanto de mortes que está acontecendo? É o derramamento de sangue, porque nós, através de Jesus, nós temos acesso às regiões celestes. Agora, quem não tem Cristo precisa derramar sangue, porque essa é a lei antes de Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Que o negócio é muito mais sério do que a gente imagina? E daí a gente vê tantas mortes acontecendo, e a gente não faz nada, nada. Só que o que acontece? Para poder ter intervenção, precisa das trevas, né? Para se abrir portais, precisa ter derramamento de sangue. Então, gente, é muito sério o que está acontecendo. E nós, como igreja, não podemos nos... Olha lá o... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá falando que paralisou? Tá tudo certo? Quem tá me assistindo, eu sei que não tem muita gente aqui, porque eu não avisei que eu ia entrar. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Tá normal? Me avisa aqui, gente, qualquer coisa, tá? Tá travado, gente? Acho que é a internet, né? É, que aqui pelo menos tá parecendo normal. Então, mas voltando, gente, só para concluir o que eu estou falando. Nada neste mundo é algo aleatório. A palavra, quando fala que a palavra veio se cumprir, entra naquela questão aonde o profeta Isaías fala, Deus fala através do profeta Isaías, melhor dizendo, eu anuncio o fim desde o princípio. Então a gente fica perdido nessa questão profética, né? Porque as pessoas falam, não, imagina, é só uma guerra, já aconteceu. Gente, são pessoas rasas. São pessoas rasas que não têm entendimento de palavra, não têm relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque lê a Bíblia de forma literal. E a Bíblia, ela é um livro totalmente inspirado por Deus. Então, ou seja, a palavra é viva. Por quê? Porque tudo que emana de Deus tem vida. Tem vida. Por isso que ela é a nossa espada. Porque a história, gente, só se repete, só se repete. Então, a palavra já nos dá embasamento. Qual que é a chave para vencer isso? É a palavra. É orar a palavra. É guerrear.
através da palavra. Às vezes a gente acha que é só a gente orar, Senhor, intervém, envia anjos. Não, Senhor, na tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que está lá. Eles estão tentando invadir a cidade. Porém, Deus está ali ao favor de Israel. Por quê? Porque, na verdade, o povo escolhido por Deus é o povo que Deus separou, né? Israel está ali no território que Deus escolheu para eles. É um território de Deus ali. Então, gente, que a gente não venha se abalar pelo que está acontecendo. Não no sentido de não se compadecer, mas no sentido de esmorecer, de achar que está tudo perdido. Porque, na verdade, a história só está se repetindo. Então, que vocês guardem no coração essa palavra. Eu creio que Deus vai continuar falando, né, o coração de vocês. E eu precisava vir aqui, meio que de surpresa, para poder falar isso, porque foi algo que Deus colocou no meu coração para falar. Né? A história, ela só se repete. A gente só precisa se posicionar, porque guerras espirituais a gente vence somente com a espada do Espírito, que é a palavra. Orando a palavra, conhecendo a palavra, combatendo com a palavra, porque a gente vê muitas pessoas distorcendo a palavra, a gente vê muitas pessoas alienadas do que está acontecendo no cenário espiritual, porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas a gente pelo Espírito consegue discernir que o ambiente está estranho. Eu não sei vocês, gente, mas eu sinto no ar um negócio estranho. Né? Só que tem pessoas que estão tão alienadas, gente, elas estão vivendo a vida delas como se não houvesse amanhã, sabe? A gente vê uma futilidade realmente. E pessoas, o que mais me indigna, gente, é o mundo do jeito que tá. E a gente vê pessoas, Deus vai te honrar, Deus vai fazer. Gente, Deus não vai fazer nada. É a gente que tem que se arrepender, voltar pra Deus. Para com esse evangelho raso, gente. Desperta, é tempo da gente despertar. É tempo da gente acordar. É tempo da gente, sabe, tomar uma decisão de se tornar maduro. Chega de ficar tomando leitinho a vida inteira. Então Deus conta conosco pra gente ter profundidade, pra gente poder mergulhar na palavra. Porque como que a gente vai pregar para um povo que a gente mesmo não conhece a Bíblia? A gente não tem intimidade com a Bíblia. A gente não sabe nem falar da Bíblia. Às vezes nos é dada uma oportunidade para poder trazer uma palavra, a gente não sabe nem o que falar. Por quê? Porque lê a Bíblia de forma literal, não ora pedindo revelação ao Espírito Santo. E, gente, é um erro muito grande. A gente lê a Bíblia sem pedir entendimento. Todas as vezes que eu vou orar, eu falo, Senhor, me traz revelação da tua palavra. Que o Senhor venha fazer eu discernir aquilo que o Senhor quer falar. Então, olha só, gente, a profundidade do que está acontecendo ali. Vocês estão entendendo? O inimigo, ele tem sede de sangue. Por quê? Por que ele tem sede de sangue? Porque ele quer acabar com a raça humana. Ele quer acabar. E outra, ele quer ter acesso, porque portais são abertos por meio do sangue. Então a gente precisa orar, se posicionar para que essas brechas no mundo espiritual venham a ser fechadas. A gente tem visto muitas pessoas morrer e o pior, sem salvação. E a gente está inerte a isso. A gente está vivendo a nossa vida como se, sabe, nossa, é a escolha dele, tá? Só que a gente vai ser cobrado disso. Se a gente teve a oportunidade de pregar e de falar e a gente não falou, a gente pode perder a salvação por omissão, porque omissão é pecado. Vocês estão entendendo a seriedade, gente? Eu sempre falo para as meninas que estudam com a gente. Se as pessoas entendessem o que é o evangelho de fato, gente, muita gente, olha, não falaria que é crente. Porque crente não é só a gente ir para a igreja, participar da ceia. Eu preciso estar atuante no corpo. Eu preciso estar em movimento, entender a dinâmica do corpo. A gente não entende a dinâmica do corpo. A gente acha que é só ir para a igreja, a gente acha que é só participar da ceia e a gente fica ali, no nosso lugar, sem fazer nada. Só que o que acontece? Cristo é o cabeça. O corpo, ele está em movimento. Então eu preciso me mover. Eu preciso me mover. Eu não posso ficar parada no meu canto. Ai, mas eu não sei falar, eu não tenho dom. Alguma função você tem no corpo. Dentro dos 5 ministérios. Lá de Efésios 4, depois você lê. Alguma função você tem dentro do corpo. Você precisa estar em atuação. Porque tudo que está num corpo que não tem vida, que só suga, é um parasita. Ou de fato é um membro estranho que já morreu ou está necrosado. Então a gente precisa ter esse entendimento de reino, gente. O reino de Deus, ele já é atuante. A gente pensa no reino de Deus como algo escatológico, que está por vir. Só que eu li para vocês aqui, vocês viram que nós já habitamos nas regiões celestes com Cristo. Ele nos transportou para as regiões celestes. Nós já lutamos, guerras nossas são espirituais. E tem gente querendo lutar na força do próprio braço aqui. Tem gente, não, mas essa questão que está acontecendo lá em Israel, eles sempre viveram assim. Não, gente.
A gente precisa entender. E como que eu vou ter entendimento de guerras espirituais? Meditando na palavra, aprendendo a palavra. Como que eu vou ter habilidade com uma espada se eu não treinar e manejar ela? Né? Em qualquer ataque eu vou morrer, mesmo tendo uma ferramenta em mãos. Então é muito sério isso, gente. Muito sério. E essa live vai ficar salva, tá bom, gente? Aproveitando que eu tô falando sobre essa questão de guerra, enfim. Depois vocês olhem lá no meu Instagram, gente. Em novembro eu vou estar fazendo um curso aqui, tá bom? Pra quem tiver interesse, nós vamos falar a respeito desses principados, desses tronos, como que eles atuam, e tem tudo a ver com o signo dos zodíacos. Eu vejo muitos crentes falando, eu sou do signo tal. Gente, vocês não têm noção da periculosidade que é a gente falar que é de algum signo. Vocês não têm noção. É você pegar a sua vida e entregar o domínio pro próprio Satanás. Então isso é muito sério. Nós vamos abordar esse tema, nós vamos falar sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai nos esclarecer muitas coisas que a gente, às vezes, negligencia por falta de conhecimento. Às vezes a gente perde guerra, gente, não é porque a gente não sabe como fazer, é porque a gente é negligente em saber manusear. Deus, ele nos dá ordens específicas para que nós venhamos ter habilidade em guerras. E às vezes a gente não se posiciona e às vezes a gente se enfraquece. Por quê? Porque a gente não está com o nosso espírito preparado. E meu espírito só vai se alimentar daquilo que é espiritual. Por isso eu preciso buscar a palavra. Por isso eu preciso aprender da palavra. Então, gente, o que eu digo para vocês nessa noite aqui? Leiam a Bíblia, aprendam da Bíblia. Quem quiser estudar com a gente, nós temos um grupo de teologia para mulheres, totalmente de graça. Nós temos várias aulas, às vezes eu estou participando de lives aqui, fazendo algumas lives, vou ser mais atuante nisso. A gente está fazendo outras lives de estudo mesmo para a gente poder se aprofundar, tá bom, gente? Então vai ficar salva e eu creio que Deus, ele vai nos dar estratégia, porque esse é o desejo de Deus. Ele nos chamou como príncipes, como sacerdotes. Os sacerdotes estão em atuação. E olha só, outra coisa, gente, o tabernáculo, a gente vai ver lá em Apocalipse que existe um tabernáculo no céu. Então, ou seja, olha só como que o reino de Deus, ele já está em atuação. E às vezes a gente está esperando uma glória que há de vir na plenitude e deixa de exercer agora. Então, Deus nos chamou para ser atuante no corpo. E eu, sendo o corpo, eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer, eu preciso obedecer às ordens do cabeça, que é Cristo. Amém, gente? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Mais uma vez eu repito, a live vai ficar salva. Deus abençoe.